Olá pessoal, sou o Márcio Braga da ML Manutenção. Hoje nós vamos continuar nossa série aqui do princípio de funcionamento de autoclaves gravitacionais, né? Então no nosso primeiro vídeo falando de autoclave gravitacional, eu apresentei um modelo de máquina fabricado, né, pela Bioflex, né, em que o controle da temperatura do autoclave era feito através do pressostat, quer dizer, o controle da pressão, né, e o sistema de retirada de ar frio dessa máquina funcionava com armadilha de ar ou air trap jet, como nós falamos da outra vez. No nosso segundo vídeo nós apresentamos aqui um autoclave da marca Gnatus, que o controle de sistema de retirada de ar frio era através de sensor de temperatura, que controlava justamente o fechamento dessa válvula. E conforme a máquina ia subindo a pressão, nela o sensor sente lá a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então essa máquina fazia a passagem de aquecimento para a esterilização através justamente dessa resposta que o sensor sentia em relação à temperatura. Esse terceiro modelo de máquina desse vídeo que eu vou passar aqui hoje é uma máquina que funciona com sistema de retirada de ar frio feita por purgador, né? Que a maioria das máquinas grandes, aí, os autoclaves hospitalares usam esse componente, que no meu entender também seria um componente que qualquer maquinazinha pequena deveria ter, que só não se faz isso porque é um componente que não é barato, é caro, né? E ia facilitar bastante a vida aí dos engenheiros aí, né, na hora de fazer um equipamento baseado em purgador, né? Então aqui, ó, isso aqui é a máquina que eu tô falando para vocês aqui, ó. Isso daqui é uma máquina da marca Midmark, né? A da Biatlante, uns anos atrás, ela importou essas máquinas e colocou aqui o adesivinho dela. Tem que o fabricante dessa máquina aqui chama-se Midmark, né? Uma empresa americana que tem conceito aí na fabricação desses produtos. Essa máquina aqui é uma máquina já é uma máquina antiga, né? Mas conforme a gente vai avançando no vídeo aqui, você vai ver que é uma máquina ainda com bastante tecnologia, né? E agregada essa tecnologia ao preço, que não é uma máquina barata, né? É uma máquina que realmente o custo dela, benefício, torna um pouco salgado. O benefício são muitos, né? O custo que é um pouco aí discutível, né? Então, pessoal, vou começar a apresentar aqui o bloco dela. O bloco elétrico dela, tá até na tampinha, se você tiver essa máquina aí na tua oficina, se quiser acompanhar aí, aqui, ó. Isso aqui é o bloquinho elétrico dela, onde tem todas as nossas conexões aqui, que eu vou fazer o descritivo para vocês agora. Aqui, por exemplo, ó, é a entrada da energia elétrica, tá vendo? A entrada do AC. Em série com a linha aqui do AC, eu tenho um termostato que está no fundo dessa máquina, na parte do fundo da cuba, que se por um acaso a máquina superaquecer ou a água estiver voltando, o solenoide estiver com defeito e a máquina trabalhar seca, ele vai ultrapassar a temperatura e a máquina assim vai se desligar completamente, né? Vindo aqui para a direita, para a esquerda, aliás, nós temos aqui, ó, esse conector, que é justamente o conector que vai fazer a alimentação das resistências, que é esse conector branco daqui, ó, que vai lá na resistência, né? Acima um pouquinho, eu tenho aqui um solenoide, não é uma válvula solenoide, é um solenoide. Que essa máquina aqui tem uma coisa bem bacana, né? Ela faz o processo todinho, uma máquina automática. Você seleciona aqui o processo que você quer fazer, o material desembalado, embalado, líquidos e pacotes, né? Então ela vai fazer o ciclo todo, né? Você vai apertar o start, ela vai encher, vai fazer a esterilização. No final da esterilização, a bobina que eu tenho aqui, né? O solenoide que tem aqui, ele vai destravar a porta. A gente não tem aquele trabalho das máquinas que a gente mostrou anteriormente de deixar a porta entreaberta. Ela já vai fazer isso para você automaticamente, através desse solenoidezinho aqui, né? Mais acima eu tenho aqui o switch da porta, né? O switch da porta é isso aqui, né? Ou por um descuido ou por um acidente você não travou essa porta, a máquina vai indicar através desse símbolozinho aqui que a porta não está travada, não está fechada. Pode ser um defeito do switch que está instalado aqui dentro, desse fecho aqui. Não é algo complicado de ser desmontado. Isso aqui, o teste aqui é bem básico, né? Você pega
uma chave de fenda, né, ou uma caneta, sei lá, aqui eu tenho um switch, ó. Você aperta aqui essa pecinha, ó. Eu estou acionando aqui o meu switch. Você bota ali a ponta do ponto de prova do teu multímetro aqui em continuidade e você vai ver que ele vai buzinar, informando que está ruim. Se você fez esse teste, ela não deu continuidade, então eu tenho um problema aqui no meu micro switch. Mais assim um pouquinho, ela tem uma saída aqui, ó, que ele é instalado aqui, que é um acessório, que é uma impressora, né? Particularmente eu nunca vi uma máquina dessa com essa impressora. Então aqui eu tenho uma saidinha para, se você quiser conectar uma impressora, você pode fazer isso. Tá bem aqui na placa aqui, ó. Aqui, ó. É esse conectorzinho aqui, ó. É uma porta serial, né? Você pode pegar, de repente, fazer um estudo aí, se você quiser se aventurar aí, colocar aí uma impressorazinha serial para funcionar, né? Tem os manuais técnicos dela, que dizem onde que é o TX, o RX, alimentação, essas coisas, né? Aqui eu tenho o conector que é do nosso display, que é aqui do painel aqui, ó, que é esse conector mais grosso. Logo após isso, aqui do lado direito, nós temos aqui, ó, um sensor de pressão, ó, que é esse bicho aqui, que é um MPX. Essa máquina é legal porque ela possui um sensor de pressão e possui um sensor de temperatura, né? O sensor de temperatura fica logo abaixo, aqui, ó, olha lá, que é esse conectorzinho aqui, com esses fiozinhos aqui, ó, com esses 3 fios, né? Que é um sensor de temperatura. E mais abaixo nós temos aqui o sensor de nível de água, né? Não sei se vai dar para enxergar, ele tá bem escuro aqui, não vai dar para enxergar, mas lá no final, não vai dar para enxergar, pessoal, que tá escura a beça, não vai dar mesmo. Aqui eu tenho um disquinho onde a água encosta, que essa máquina, a água dela flui automaticamente, né, saindo do reservatório, para poder chegar aqui no limite dele, que é o nosso sensor de nível d'água. Então aqui, quando chega no sensor, a válvula solenoide dela de entrada de água, ela vai parar de... vai fechar, né, impedindo que entre mais água. Ela entra ali no nível certinho, parou, beleza, ao ponto de cobrir aqui a nossa resistência. Abaixo aqui eu tenho 2 solenoides. O primeiro solenoide aqui, que o pessoal chama de vente, essa válvula solenoide vai ser responsável para, no final do processo todo, do processo de esterilização, a água que está aqui dentro do nossa câmara, ela vai voltar automaticamente para o nosso reservatório de água, né? Então aqui é um reaproveitamento de água aqui, né? Aqui dá para ver o sensor, com mais com luz aqui, ó. Aqui é o nosso sensor de nível d'água que está aqui atrás. Eu tenho que arrumar uma luzinha para poder melhorar os nossos vídeos aí. Bom, e logo abaixo eu tenho o sensor que o pessoal chama aqui de fio, que é justamente o sensor não, a válvula de fio, é aquela válvula maior ali, ó. Aqui, ó. Essa válvula maior aqui vai fazer a água entrar dentro da nossa câmara. Essa pequenininha vai fazer a água voltar para o nosso reservatório de água. Bom, pessoal, então, esse daqui é o bloquinho elétrico dela. Bem legal, né? Até nisso eles são camaradas com a gente, né? Dá o nosso bloquinho elétrico aqui para você não adiantar, né? Saber o que é o que, né? Vamos virar ela aqui. Vou mostrar umas coisas interessantes aqui dessa máquina aqui. Que vai ser bem legal da gente poder estar vendo aí. Deixa eu só arrumar aqui o tripé. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, pessoal. Essa máquina, ela funciona aqui, ó, com purgador. O pessoal chama isso aqui de Foley, mas o nome que é técnico mesmo disso aqui, em autoclave, chama-se purgador, né? Ele tá aqui abaixo da metade da cuba. Aqui eu tenho um T que vai para o nosso sensor de pressão. E esse mesmo T também, por aqui vai sair todo o nosso ar frio, vai passar por dentro do nosso purgador aqui, dessa válvula, e o ar residual junto com o vapor vai sair dentro do nosso reservatório de água, né? Então, ó, como é que funciona isso aqui? Ó? Como é que funciona esse purgador? O que tem dentro do purgador, né? Dentro desse purgador aqui, de outros, muitos aí, né? São purgadores
termostáticos, né? Eu tenho uma espécie de uma sanfoninha de inox, e dentro dessa sanfoninha de inox eu tenho um gás, e conforme o vapor, o ar vai passando por ele está lá encolhidinho. Depois a água começa a ferver e empurrar vapor e ar por dentro dessa peça aqui, vai fazer que essa sanfoninha ela se expanda, né? Com o gás que tem dentro, essa sanfoninha vai começar a expandir, e no lado dessa sinfonia, que é o lado de cima, eu tenho uma espécie de uma bilhazinha que vai fazer justamente a vedação aqui quando essa máquina atingir em torno de 97 graus, 97, 99, ele vai começando a fechar, que essa sanfoninha ela vai expandir, e essa bilhazinha que eu tenho na ponta da minha sanfoninha, aqui na parte de cima aqui, né? Aqui eu tenho uma sanfona, ela vai expandindo, vai fechar aqui o nosso orifício, né? Retendo aqui o vapor e deixando passar só o ar frio, né? Essa peça é uma peça muito legal porque você acaba de fazer o processo da máquina, ela jogou toda a água para fora, eu posso abrir essa tampa aqui, colocar mais material, não esperar ela esfriar muito e fazer um novo processo. Todo o ar frio que estiver dentro dessa máquina aqui vai passar de novo pela minha sanfoninha, ela vai reatrair porque o ar é mais frio do que o vapor, logicamente, então vai continuar fazendo o mesmo processo, vai começar a sair ar por aqui, quando começar a sair ar com vapor, essa sanfona vai começar a dilatar, quando começar a passar só vapor por aqui, ela vai vedar aqui por cima, sempre vai ficar vazando um pouquinho, porque eu não tenho uma retirada de ar eficiente, porque esse autoclave é um autoclave um autoclave que funciona por gravidade, né? Então aqui nós temos nosso purgador, ou Foley aí, como o pessoal chama aí, ok? Vamos lá. Aqui, ó, essa tubulação vai justamente naquele bloquinho de válvula lá embaixo, que eu falei para vocês, ó, nessa válvulazinha pequena, e quando acaba o processo, toda a nossa água que está dentro da câmara lá vai voltar aí para dentro do nosso. E essa válvula maior aqui, como dito anteriormente, é a válvula que vai abrir para poder sair água do reservatório e encher a nossa câmara lá, ok? É isso aí. Aqui desse lado nós temos o reservatório de água dela, né? Então, o reservatório é até grandinho, bom, porque dá para fazer vários processos aí com esse reservatório cheio. Funciona com água destilada, lógico, né? Então, esse aqui é a nossa apresentação da máquina que nós vamos ver hoje, ok? Daqui a pouco a gente continua com o vídeo. Vou botar água aqui e botar ela para funcionar para vocês verem. Bom, pessoal, já coloquei água aqui no reservatório. Ela tem isso aqui também muito legal, ó. Isso aqui é o nosso nível de água. Podemos encher aqui o nosso reservatório de água sem que transborde. Aí o cara vai ver, pô, será que tem água ou não tem? Olha aqui, botei só até que o limite, dá pra gente fazer o nosso teste aqui sem problemas. Então isso aqui também foi uma coisa bem bolada dessa máquina. Arrumei até uma luzinha aqui, para vocês verem justamente aquilo que eu não estava conseguindo mostrar anteriormente, que é o nosso sensor aqui de nível d'água. É essa pecinha aqui, esse disquinho aqui, ó, ele está isolado da cuba, ele tem aqui uma buchazinha de nylon, então quando a água encosta aqui, né, então ele vai pegar aqui a parte da massa da máquina, do aterramento, vai fechar aqui o circuito, para que o nosso circuito eletrônico lá saiba que está no nível d'água. A resistência só por dentro dessa máquina, a gente viu aquelas anteriores, a Agnatus e aquela máquina da Bioflex, as resistências são por fora, são resistências de coleira. Essa aqui não, o elemento de resistência deles ficou por dentro da máquina, né? Então essas resistências, elas vão ficar submersas e, lógico, em contato com a água, ela vai te dar um rendimento melhor, ela vai ficar muito mais rápido, né? Porque eu não tenho nada aqui para mim poder estar perdendo aí esse calor, dissipando o calor para a câmara, como nas máquinas anteriores, que fica por fora a resistência. Aqui não, que já está em contato com a água, então ele vai me dar um rendimento maior. Ela tem isso aqui também, ó, que é um filtro sinterizado, tá? Aqui, ó, bem legal também. Esse daqui é legal de botar na lavadora ultrassônica, que ele fica zerinho de novo. Bota um desengraxante nele, bota na lavadora ultrassônica, ele fica legal. Essa máquina tá suja porque recebi essa máquina tem pouco tempo, né? Foi até uma doação de um cliente que não quis consertar a máquina, acabou me doando. Falei, pô, legal, muito obrigado. Às vezes acontece, né? O cara às vezes tem que
vai investir, né, em algum novo, né, não tem muito apego às coisas, tá certo, né, cara? Isso até é uma forma inteligente de se pensar, né? Evoluir, andar para frente. Bom, então, pessoal, ó, aqui eu vou botar lá para funcionar, ó, o nosso anel de vedação. Aqui, ele solta da tampa. Isso aqui não é um anel original, é um anel até novo, mas não é o original. O anel original novo dessa máquina aqui, ele custa em torno de uns $120 por aí. Esse aqui não, esse aqui é um anel de vedação que o pessoal compra aí no Mercado Livre, aí, coisa e tal, que com tipo 6 meses de uso ele já começa a sobrar aqui, ó. O original fica aqui durante anos, então vale a pena você adquirir aí o original, né? Então, pessoal, já coloquei água nela, o fechamento da porta é algo tranquilo. Isso aqui tá com problema, é que tem que desmontar para lubrificar, então ela tá meia dura. Mas ela fecha aqui que nem manteiga. Você empurra aqui para trás, aqui normalmente só em você encostar, o pino já desce e trava a máquina. Eu vou fazer que a água entre aqui, com a porta aberta, só para vocês verem aqui, justamente a água fluindo para dentro da nossa cuba aqui. Deixa eu ver se consigo arrumar alguma coisa aqui, ó. Vamos lá. Eu vou deixar aqui o micro switch aberto. Quer dizer, eu vou fechar com o micro switch só para a gente ver aqui a nossa água fluindo aqui. Bom, eu liguei a máquina. No começo é normal dar esse erro 001, mas pode ignorar isso aí que não tem nada a ver, né? Todas elas fazem isso, não significa erro. Isso aqui é uma rotina da máquina, que é assim mesmo. Então vem aqui, aperta aqui a tecla on standby, ela vai apagar e vai piscar aqui os nossos LEDzinhos para eu poder escolher aqui o programa. Vou escolher aqui o processo mais longo, que é o de 15 minutos de material embalado. Mais longo não, mais longo seria o líquido, né? 30 minutos. Líquido que ninguém usa, né? E eu tenho aqui o processo de 121 graus também, mas o usual mesmo é isso aqui, ó. É dos pacotes, né? Do nosso material embalado, né? Então são 132 graus, com tempo aí de 15 minutos. A pressão aqui dessa máquina é medida em kPa. Mas com 132 graus eu eu sei que ela vai chegar em 30 PSI ou 2 kg de pressão aí, tranquilamente. Então eu selecionei nosso programa aqui que é material embalado. Vem aqui, aperta a tecla Start, ó. Aqui, ó. Aqui já acendeu o LEDzinho do filling. Quem sabe inglês aí sabe. Então, ó, a água já está fluindo, né? Nosso sensor de temperatura está lá atrás, ó, né? Esperando a água encostar nele. Essa máquina é uma máquina automática, cara. Isso aqui é uma coisa muito boa. Enquanto aqui está fluindo, eu tirei aqui do micro switch. Isso é um animal mesmo. Vamos lá, continua fluindo aqui até encostar justamente lá no nosso sensor, né? Aqui, ela vai cobrindo aqui as resistências. Ela não chega nem a cobrir as resistências totalmente não, tá? Mas já é o suficiente para poder fazer a água ferver. Toda a água já está em contato aqui com a resistência. Tem que fazer uma jogada rápida aqui, como eu falei para vocês, eu acionei aqui o micro switch manualmente para vocês verem aqui, ó. Chegou lá, tirei aqui, vou fechar a porta aqui rápido. Opa, deu tempo. Aí consegui fechar a porta rápido. Ela vai acionar agora aqui as resistências. Aqui. Eu botei aqui, vamos ver. Só um pessoal, eu botei errado aqui o fio. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Já tem corrente, né? Fluindo para resistências. Essa máquina tem em torno aí de 1.500 watts, né? Como eu te falei, como ela está com a água diretamente na resistência, vão ver aí que vai ser bem rapidinho aí o aquecimento aí dessa máquina. Aqui a temperatura ambiente está em 30 graus, mais ou menos, né? Então ela está mostrando aqui os 30 graus.
E vocês vão ver que a temperatura aqui vai subir rapidinho. Esse pisca-pisca dos LEDs que vocês estão vendo aqui, essa máquina não faz. Que na verdade esse daqui é um efeito da câmera aqui do meu... Do visor da minha câmera, né? O CCD da câmera que faz isso, né? Na realidade, isso aqui é inerte, ele não pisca nada desse jeito não, tá? Aqui, ó, começou com 30, já aumentei 7 graus aí em segundos, ó, olha só. Em segundos essa máquina vai esquentar para a gente começar a passar para esterilizando aí, ó. Vamos botar aqui, enquanto isso, para não ficar segurando, que isso aqui é meio pesadinho. Tá vendo? Conforme você mexe na câmera, ela pisca. Aqui, ó. Esse é o CCD da câmera, isso aí é normal. Ó. Eu chego perto, ele para. Aqui, ó. Viu? Câmeras digitais. Aqui, ó. Cheguei em 50 graus aí com menos de 2 minutos de aquecimento, né? Bom, enquanto isso, o que está acontecendo lá? Ó? A resistência está aberta. A resistência está aberta. A resistência está esquentando. Eu estou fervendo a minha água. Essa água está empurrando todo o meu ar frio para fora. Que não está passando por válvula solenoide nenhuma. Não tem armadilha de ar, né? Está passando lá pelo nosso... Eu posso até desligar isso aqui. Eu vou desligar isso aqui. Fica mais fácil de eu virar ela. Eu não preciso do painel enquanto a máquina funciona. Só para vocês verem. Daqui a pouco eu boto o painel de volta aí. Aqui, ó. Vamos lá. Ainda tenho corrente. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu botar aqui a posição para nós vermos justamente aí o papel da nossa válvula aqui, ó. O nosso purgador. Aqui, ó. Aqui está passando ar frio. Por enquanto, né? Daqui a pouco vocês vão ver que desse orifíciozinho aqui, ó. Vou achar de fundo aqui. Aqui, ó. Desse orifíciozinho que está aqui embaixo aqui, vai começar a cuspir aqui um pouco de água com um pouco de vapor. Que é justamente aquela jogada que eu falei para você, da resistência estão esquentando, então está jogando esse ar frio todo para fora. Por enquanto aqui, o nosso purgador consegue colocar a mão, deve estar mais ou menos aqui em 50 graus, né, de temperatura aqui no nosso fole. Lembrando também que o sensor de temperatura dessa máquina está embaixo da máquina, tá? Está embaixo abaixo da cuba aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Sensor de temperatura dela fica aqui, ó. Ok? Aqui está o sensor de temperatura. Por que o sensor de temperatura está embaixo? Porque a parte mais fria do autoclave é a parte de baixo. Ok? Pô, Márcio, mas embaixo que não está resistência, fervendo e coisa e tal, por que embaixo está a parte mais fria? Justamente por isso, o vapor está sendo gerado embaixo, ele está empurrando esse ar frio, está circulando lá dentro. Como o ar ele é mais denso do que o vapor, ele fica embaixo, né? Aqui, ó, já está começando a sair aqui, ó. Esse condensado não é água propriamente dita, é o condensado de água, né? Nós temos lá o vapor, esse vapor está batendo nas paredes da nossa tubulação, que está mais frio, ele condensa e sai aqui, né? Então o nosso purgador está aí entrando em ação, né? Já está saindo o nosso arzinho lá. Não sei se dá para ouvir o barulho dele funcionando aí, ele está borbulhando lá. Agora já não dá para colocar a mão, que deve estar pelo menos aí mais de 70 graus, então você não consegue mais segurar isso aqui com a mão, né? Então é isso, daqui a pouco vocês vão ver que ele vai fechar, vai parar de fazer isso aqui, porque o fole já abriu e a nossa bilhazinha já vedou lá o orifício, né? Aí, pessoal, já estou com 103 graus, né? Aqui eu já tenho uma pressão em kPa, né? Que essa máquina funciona em quilopascal. Então nosso purgador lá já está praticamente fechadinho. E aqui já está começando a pressurizar. Com 105 graus devo ter aí, se eu não me engano, 0,5 kg de pressão.
mais ou menos. Eu podia ter colocado o manômetro, né, para vocês verem aí. Então, ó, nosso purgador lá, ó, já não está saindo mais aquele monte de água. Agora vai começar a sair um vaporzão dali, um vaporzinho até que feche a válvula todinha. Bom, vamos deixar ela esquentando enquanto isso. Dou uma pausa no vídeo aqui até ela chegar próximo lá da temperatura e da pressão ideal para esterilização. Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, ela está quase chegando na nossa temperatura ideal, que é 132 graus nesse ciclo que nós escolhemos, né? Aqui já temos já 196, 197, né? KPA, né? Vou fazer a conversão aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui agora 202 KPA. Eu estou com o telefone aqui, ó. Vamos ver quanto que é 202 kPa. Quanto que vai dar em PSI? 202. Aqui, ó. Deu mais ou menos os 30 PSI. Vamos ver se dá pra ver aqui. Vai ser aqui, ó. Deu quase 30 PSI de pressão, como dito aí no começo do vídeo. Então a máquina tá funcionando direitinho, né? Já passou ali a contagem de tempo, porque aqui eu tenho dois componentes aqui que vai fazer a máquina passar para esterilizando, que é o nosso transdutor de pressão. Ela, por exemplo, opa, cheguei aqui na pressão legal, está em 202 KPA ou 30 PSI, mas o sensor de temperatura de repente está informando, pô, mas aqui eu ainda estou com 129 graus, eu preciso de mais temperatura para poder fazer isso. Enquanto esses dois parâmetros não se equalizarem de acordo com o que foi presetado nessa máquina, né, onde foi gravado o software dela, ela não passa para esterilizando. Por isso que eu acho que é uma máquina bem completinha, né? Ela só responde, né, esse parâmetro para fazer passar para esterilizando se você tiver os dois parâmetros certinho, a pressão e a temperatura. Coisa que naqueles dois modelos que nós vimos anteriormente, só com uma considerava só pressão e a outra considerava só a temperatura, funcionava só com o sensor de temperatura. Essa não, essa funciona com dois, né? Tanto sensor de temperatura quanto pressão. Se os dois estiverem casadinhos, ela passa. Se não tiver, ela vai tentar chegar nessa pressão e se por algum defeito ocorrer dela não conseguir chegar a nenhum dos dois parâmetros, ela simplesmente vai anular esse processo aí, né? Bom, vamos lá aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, tá lá o nosso purgador, ó, saindo umas bolhazinhas, né, de vapor. Lógico, eu estou trabalhando com essa máquina sem nada, ela está vazia. Se eu tivesse pacotes ali dentro, eu acredito que até agora estaria saindo bastante coisa desse purgador aí, né? Como ela está vazia, até o tempo de aquecimento dela foi acelerado, porque é uma máquina que não tem nada dentro, eu não botei pacote nenhum, né? Bom, enquanto ela faz o processo ali, que falta 12 minutos, eu vou falar um pouco mais aqui do nosso circuito eletrônico. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui dos componentes aqui do nosso circuito eletrônico, né? Esse circuito eletrônico, ele é algo que assusta, assim, de princípio, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Essa máquina é legal porque ela dispõe aí na internet, aí, fácil de achar, o esquema eletrônico dela, o esquema técnico, né? Explicando mais ou menos o que eu vou explicar para vocês aqui em relação à calibração da máquina, possíveis defeitos. Ele tem uma árvore de defeito, um troubleshooting bem bacaninha. Então a nossa fonte aqui é uma fonte normal, uma fontezinha assimétrica, né, com transformador, ponte retificadoras e filtros, né, e reguladores também, ó. Eu tenho dois aqui. Aqui nós temos o nosso microprocessador e aqui nós temos o nosso microcontrolador. Então aqui que está gravado aqui todos o software da máquina daqui. Isso aqui é simplesmente um processador. Ele precisa desse componente para poder funcionar, né? Aqui nós temos aqui o nosso responsável aqui pelos LEDs aqui, ó, para funcionar todo o meu painel, né? Esse 6 também faz a interfacezinha com ele. Aqui nós temos dois amplificadores operacionais, um para pressão, outro para temperatura. Aqui eu tenho esses switchzinhos aqui. Para você mudar aqui a unidade métrica
para as unidades métricas de temperatura, né? De repente, se eu quiser transformar aquela temperatura lá, eu não quero mais em Celsius, quero em Fahrenheit. Através desses switches aqui você consegue fazer isso. Eu tenho aqui dois switchzinhos também, se eu quiser aumentar um pouco mais o tempo da secagem, eu uso isso aqui. Com o manual de instrução dela tem todas essas informações, né? Basicamente é isso. Essa fonte é bem legal, é bem simples de você estar aí fazendo a manutenção dela, né? Eu tenho aqui embaixo, ó, um varistor, esse componente aqui. Essa máquina é uma máquina que foi feita para funcionar na tensão de 127 volts. Se por acaso o cliente esqueceu e enfiar ela em 220, vou estourar aqui o nosso varistor e vai queimar o fusível. Retiro o varistor, troco o fusível, boto um varistor novo que ela deve voltar a funcionar, né? Bom, basicamente a nossa placa de circuito eletrônica é isso que vocês estão vendo aí, ó. Não tem nada demais. Aqui são os trimpotes de ajuste. Ó. Esse aqui é o ajuste offset de temperatura. Esse aqui é o ganho de temperatura. E esse aqui é o ganho de pressão. São os três tripodes que nós temos aí poder fazer os ajustes. Não faça um ajuste sem antes baixar o manual de instrução do aparelho e ter de posse também um manômetro para você estar colocando aqui em série com o nosso transdutor aqui, ó, um manômetrozinho, para poder justamente estar fazendo esses ajustes aí. Isso tudo está descrito lá no nosso manual de instrução aqui de nível técnico aqui dessa máquina aqui que está disponível aí na internet aí, ok? Bom, pessoal, o nosso processo aqui está finalizando, ó. Falta aqui 40 e poucos segundos para acabar. Aí aqui, como dito no começo lá do nosso vídeo lá, essa válvulazinha menor aqui, ó, é que vai pegar toda a nossa água que está dentro da cuba lá, dentro da câmara, né? E vai voltar com ela lá pro reservatório, né? Aqui tem um método de você testar para saber que na hora do final do ciclo, serve para Cristófoli, serve para qualquer tipo de máquina que tenha solenoide normalmente fechado, saber se a solenoide está abrindo ou se está recebendo energia da placa. Pode ser um enferrujamento por dentro, ela pode não ocorrer, né? Falta 10 segundos agora, ó. Ela já vai jogar água para fora. Vamos esperar um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Vamos lá. Aqui, o solenoide abriu, ó. Se eu colocar uma chave de fenda aqui, eu vou sentir ela imantar, né? E aqui a água já está voltando para o reservatório, através dessa tubulação ali, está indo diretamente naquela solenoidezinha pequena, né? Ela vai descomprimir aqui, ó, até chegar aqui na pressão mínima. Ela vai apitar, indicando que acabou o processo de esterilização para poder entrar na secagem. Aqui, ó, a pressão está diminuindo aqui, ó. Os modelos novos dessa máquina, elas têm um display bonito, verde, de LCD, né? E que você pode até trocar essa unidade métrica de KPA para, se eu não me engano, para PSI, né? Que é o mais usado aí para aqui, né? No nosso mercado nacional, né? Vou esperar ela dar uma zerada aqui para vocês verem o que vai acontecer agora. Aqui essa porta não vai abrir automaticamente, porque eu ainda não fiz manutenção nessa porta. Encheram de graxa aqui, graxa com porta, que é uma graxa que não é resistente à temperatura, ela acaba endurecendo a porta, né? Aqui, ó, o solenoide está aqui dentro, ó. Vai fazer a porta abrir. É essa pecinha aqui, ó. Aqui, o solenoide aqui, ó. É o solenoidezinho aqui, ó. Ela já vai apitar já para poder, a gente está abrindo a porta aí para poder entrar em secagem. A gente não, ela abre automaticamente, só não vai abrir nessa que está com problema na porta ali, né? Mas depois, quando eu fizer a manutenção, deixar ela bem limpinha, vocês vão ver que vai aparecer até outra máquina, né? Ó, ela vai buzinar assim durante um período e o nosso solenoide aqui vai atracar e deveria abrir a porta aqui, ó. Até abriu, ó. Já destravou aqui a porta, já passou aqui para secagem. Aqui, ó. Secando. Vai ficar um tempo ali, se eu não me engano, são de 30 minutos nessa máquina, não me recordo bem. E é isso aí, pessoal. Bom, espero que tenha gostado aí dos vídeos aí. Se vocês tiverem alguma crítica para fazer em relação a isso, pô, Márcio, esse vídeo de você podia melhorar de tal forma. Pô, Márcio, eu não entendi muito bem aí a tua explicação, né? Você pode mandar aí
uma mensagem pra gente aí, que nós vamos tentar responder da melhor forma possível, né? Agora, se vocês querem realmente fazer manutenção de autoclave, vocês têm que pensar, principalmente agora, que esse momento de crise aí mundial, do vírus de Covid, né? Do SARS-CoV, que você tem que fazer o melhor não, você tem que fazer de tudo para que a máquina funcione adequadamente. Infelizmente, no Brasil hoje nós temos uma série de fabricantes aí que estão realmente fazendo um monte de bobagem. Ou máquina que não retira o ar frio da câmara, ou máquina que não tem um tempo de exposição ao vapor legal, ou máquina que simplesmente, não funciona de jeito nenhum, né? Aparece lá o displayzinho bonitinho dizendo que está esterilizando, que na realidade não está fazendo nada. A máquina não tem controle de nada, a máquina não tem o mínimo de segurança. Então, cara, o principal coisa para um técnico de manutenção de autoclave que ele tem que saber é o princípio de funcionamento delas. Então, o que eu preciso ter para que o autoclave funcione adequadamente? Primeira coisa que eu tenho que ter, que eu tenho que não ter primeiro, é ar frio dentro da câmara. Ou ele vai ser expelido por meios mecânicos, através de uma armadilha de ar, como tem na Bioflex, como tem na Tutinal, como tem outros modelos, ou vai fazer um sistema de retirada de ar através de válvula solenoide, em que o sensor de temperatura está sentindo ali aquela temperatura até chegar em certa temperatura do fechamento dessa válvula, que o circuito sabe que a determinada temperatura já estou com uma margem boa de segurança de vapor dentro da minha câmara, ou através de purgadores, que é um sistema, como eu disse anteriormente, que é o que eu gosto muito. Então você precisa retirar o ar frio dessa câmara, depois disso eu preciso ter temperatura, né? E eu só alcanço a temperatura de 134 graus, ou 127 graus, ou 121 graus em um autoclave que é feito sob vapor d'água, sob pressão, através de pressão. Quanto maior pressão eu tenho desse vapor, né, mais aglutinação dessas moléculas de vapor eu tenho, mais temperatura eu vou ter. Quanto mais pressão, maior a temperatura, tá? É isso que vocês têm que entender. Qualquer autoclave a vapor funciona dessa forma. O que não funciona dessa forma, sinto muitos informá-los, não funciona, tá? Não existe autoclave que esterilize bem ou mal. Existe autoclave que funciona e não funciona. Bom, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pelo tempo despendido aí nas minhas explicações. Espero muito ter contribuído com isso tudo. E se vocês quiserem aprender mais, eu tenho um amigo que ele tem uma escola de ensino à distância, que é instrutiva.com.br, instructiva.com.br. Nosso professor Celso tem lá uma série de explicações sobre autoclave, e também quem não manja muito de eletrônica, lá também tem os cursinhos, são baratos, são acessíveis, né? O pessoal lá também é muito jóia na hora das explicações em relação às dúvidas, que pode estar matando de vocês aí, né? A principal ferramenta que você pode ter, qualquer técnico de qualquer coisa, é o seu intelecto, a sua mente. E nada entra na sua mente à toa, e nem de graça. Então, pessoal, faça um investimento bom em vocês aí, ó. Vamos estudar, vamos ver vídeo no YouTube, coisas boas de se ver. Vamos encher nossas mentes de coisas boas, que coisa ruim no mundo já tem bastante, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima.